Fala, meu parceiro e minha parceira flamenguista. Reforços caseiros do Flamengo. Danilo, cheio de moral. Luciano Juba, pode pintar no Flamengo? E a minha opinião sincera sobre Luiz Henrique. Toda essa histeria por Luiz Henrique. Vamos lá? Isso e muito mais. Eu sou Marcos Castro. Esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Então, começando logo pelo nosso título, né? BH liberado, cara. Treinou sem nenhuma limitação, tá? Pode ir pro jogo, só depende do Léo Jardim querer relacionado e querer utilizá-lo. Com certeza ele vai ser relacionado, né? Agora, se vai entrar, eu não sei. Deve estar meio sem ritmo ali, de repente pega um segundo tempo. Vamos ver. Estou muito curioso para ver o nosso BH jogando com o Léo Jardim, cara. Se o Léo Jardim conseguir recuperar 80% do que é o BH, ele bota Cebolinha, bota Lino, bota Carrascal, bota geral no banco, cara. Então, não é nada é só esperança mesmo, entendeu? Só esperança e torcida, que volte muito bem o BH. Tranquilo? E o Danilo, hein? Danilo cheio de moral, parceiro, com o Ancelotti. Na entrevista, o Ancelotti falou que vai levar e garantiu o Danilo, se não tiver nenhum problema físico de contusão, ele está na Copa do Mundo. Então, meu irmão, o nosso manto rubro-negro já está representado com a amarelinha lá na Copa do Mundo, tá? Danilo vai muito bem representar a gente. Ele elogiou a postura, o caráter, o que ele faz dentro e fora de campo e também a sua versatilidade, tá? Para quem não sabe, o Danilo joga nas 4 posições da zaga. As 2 de zagueiro e os 2 laterais. Cara, realmente qualquer técnico quer ter um jogador polivalente, né? E com tanta leitura tática que o Danilo tem. Tranquilo? E aí, já deu aquela curtida? Parceiro, curte aí que tem muita coisa aí, tá? Tem muita coisa. Ajuda o canal. Novos canais do Flamengo a crescer, a se desenvolver e tá sempre tendo essa nossa resenha. Então curte, compartilha e se inscreve, parceiro. Estamos com pouca inscrição. Dá essa força, valeu? Vamos continuar. Tá? Também não tivemos só o Danilo como selecionado, né? Tivemos vários selecionados. Um deles já voltou, que também é mais um reforço caseiro. Foi o caso do Carrascal. Tá? Ele nem entrou no último jogo da Colômbia, no último amistoso da Colômbia contra a França. Ele nem entrou, então ele não tem desgaste nenhum. O primeiro amistoso ele jogou 30 minutos e o segundo ele nem jogou. Tá? Só não sei se ele treina agora hoje ou se só treina amanhã. Se ele vai ganhar uma folga hoje e treina amanhã ou se ele já treina hoje mesmo, tranquilo? Outros também que foram também para as suas seleções. Além do Danilo, que vai jogar, que já foi dito, que vai jogar como lateral direito no lugar do Wesley, que foi desconvocado, nosso cria, temos a expectativa de se Léo Pereira vai jogar ou não. Dentre os uruguaios, o único que não entrou em campo foi o De La Cruz. Arrascaeta e Varela no primeiro jogo jogaram quase o jogo todo. Eu estou na esperança de que eles sejam até poupados nesse segundo amistoso ou que joguem bem menos, para chegar aqui menos desgastado e ter mais possibilidade de jogar contra o Red Bull Bragantino. Plata, eu falo Plata e começo a rir. É o caso mais emblemático, né? O Equador vai jogar um amistoso lá na Holanda. Então, pela distância, ele vai ser o último a chegar. Então, com a boa vontade que o Léo Jardim está com ele, capaz dele ser nem relacionado para o jogo, tranquilo? Vamos dar prosseguimento. Que papo é esse de Luciano Juba no Flamengo? Sim, essa especulação começou ontem. Tá? Um jogador de 26 anos, que joga no Bahia, ele começou no Sport Recife, tá? Joga também de ponta esquerda. Para quem não sabe, ele começou a sua carreira, até chegar ao profissional, ele era meio atacante, e quando chegou ao profissional lá no esporte, ele foi colocado para lateral esquerdo. Mas também joga muito bem de ponta esquerda. Está sendo especulado. Só que é o seguinte, cara, a janela já fechou. Entendeu? Você pode especular, pode querer, e aí? Então, para mim, esse é mais um fracasso do Boto, que é o próximo assunto que eu vou falar. Porra, como é que a janela fecha na sexta e na segunda-feira você diz que quer um cara? Por que não tentou esse cara antes? Ou tentou antes e não conseguiu? E é mais um dos fracassos do Boto, tá? Realmente é muito interessante esse jogador, o Luciano Juba. Ele vem se destacando desde o ano passado, foi muito especulado no Corinthians, tá? E eu não vi o Flamengo fazer nenhum movimento por ele. Eu até comentava em casa, porra, dá uma olhada nesse maluco aí, cara. Porra, vê qual é. Ele não deve estar caro. Ele renovou com o Bahia em dezembro de 2025. Ele tinha contrato até 2027 e prolongou agora até 2029 com uma multa absurda, tipo 100 milhões de dólares. Tá? Hoje o passe dele está mensurado entre 8 e 11 milhões de euros. Mas em dezembro seria muito mais fácil de ter comprado esse jogador antes dessa renovação longa que ele conseguiu com o Bahia. Não é fácil tirar o jogador do Grupo City, mas eu acho mais fácil do que tirar do Zenit. Então o Flamengo, no princípio, ou não fez nenhum movimento, que seria uma grande burrice, já que estava precisando. O Flamengo não passou a precisar de um lateral esquerdo de sexta para segunda, então já estava precisando. Se estava precisando e tinha aprovado o cara, por que não fez nenhum movimento? Por mais uma incompetência do Boto? Então eu listei aqui
algumas incompetências do Boto para poder mostrar para vocês. O Luciano Juba também joga de ponta esquerda, tá? Assim como o Lindo é ponta esquerda e joga de ala esquerda, ele é lateral esquerdo e também joga de ponta esquerda. Quer dizer, um cara bem polivalente. E a gente está precisando, né, de um lateral esquerdo. Até porque o Alexandre falou que já deu a entender que não está mais aguentando o ritmo frenético de jogos do Flamengo e a alta intensidade e a alta cobrança. Ele queria um futebol um pouco mais tranquilo. Então hoje, em condições, a gente tem só o Ayrton Lucas, que nem é confiável. E tem um moleque que chegou agora da base, né, que veio... Eu falei no meu outro vídeo de onde ele veio, mas veio para o Sub-20. Que esse moleque jogue muito, eu supra essa necessidade. Mas vamos lá. Eu coloquei lá já o Leonardo Juba como um fracasso dessa janela, porque para mim já estava tentando desde fechar a janela e não conseguiu. Assim como o Elinho, do Toluca do México. Aqui eu vou citar só os que estavam no Brasil, tá? Ou na América do Sul. E o Flamengo não conseguiu. Eu não vou falar de cara da Europa, porque o cara tem que querer vir para o Brasil, querer mudar de país. Mas realmente era como o Brás falava. É um modo de vida, é uma proposta de vida, não é só o clube. Será que ele quer vir jogar no Brasil? Ele quer morar no Brasil com a sua família? Então, às vezes nem é só o clube, é o país, é o continente, é a esposa que não quer vir jogar nesse país, que não quer morar nesse país. Tá? Agora, os que já estão no Brasil, o Flamengo não consegue. Vamos lá. Leonardo Juba, o Elinho, que não está no Brasil, mas está na América. Tá? Ele está no Toluca do México, que agora apareceu que o Flamengo tem um interesse, e o Palmeiras também tem, e vão brigar pelo jogador, nem sei quem é. Caio Jorge, que todo mundo ficou sabendo. Kaique, lateral esquerdo, que agora há pouco tempo a gente também ficou sabendo. Marco Antônio do São Paulo, ficou uma novela danada. O cara tá no São Paulo e o Flamengo não conseguiu tirar. Danilo do Botafogo, cara, o Botafogo falido, o bairro tá falido, tendo que vender jogador, o Flamengo não conseguiu pegar o Danilo. O Brasão do Santos, que é um time que tá brigando contra o rebaixamento desde o ano passado. Um volante do Paysandu, que está na Série C, o Boto não conseguiu trazer. Cara, o Boto é muito incompetente. Me falem aí, o que vocês acham do trabalho do Boto? Eu vou continuar falando aqui, vocês vão lançando aí. Viveiros do Atlético Paranaense, o Flamengo também tentou fazer a proposta. Bidon do Corinthians. E Arias. Por que eu estou citando o Arias? Mas o Arias veio da Inglaterra, sim, mas veio para um time do Brasil. Então, se o Palmeiras conseguia, a gente também conseguiria. Mas tinha rivalidade com o Fluminense, parceiro. Se fosse o mordedor de virilha, o Brás, um desses 11, ou 2 ou 3, ele iria trazer, cara. São jogadores que já estão no Brasil, que não é precisar mudar o modo de vida deles. Era só mudar de clube. Com toda a máquina do Flamengo, com todo o poder do Flamengo, toda a potência do Flamengo na mídia, de dinheiro, de disputar campeonato. E ele não consegue tirar um jogador. Ele conseguiu o Vitão. O único que ele conseguiu foi o Vitão. E talvez porque o Inter ele estava devendo muito dinheiro ao Flamengo. Aí aproveitou e fez o rolo todo. Cara, não é possível, eu vou repetir. Arias, Bidon, Viveiros, um volante do Paysandu, que eu falei no outro vídeo, mas agora esqueci o nome, Brasão do Santos, Danilo, Marco Antônio do São Paulo, Caio Jorge, Kaique do Cruzeiro, o Elinho do Toluca e o Leonardo Juba do Bahia. Cara, Leonardo Juba, o Luciano Juba do Bahia, tá bom? Desculpa, gente. Tá? E o Luciano Juba do Bahia. Cara, como é que pode ser tão incompetente? Aí eu te pergunto, que é o próximo assunto. Esse cara vai conseguir comprar alguém do Zenit? O Zenit, que fez a gente de palhaço com o Claudinho. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá? Eu não confio nada. Eu queria que o Boto tivesse sido demitido. Eu falei, ele não vai ser demitido, mas não porque eu queria que ele ficasse. Porque eu tava vendo que ele não ia ser demitido. Que trocou o técnico e ele não caiu. Se as coisas começassem a entrar no eixo, ele iria ficar. Tá bom? Agora vamos falar também agora sobre mais uma barrigada que vai ser esse Boto. Luiz Henrique. Entrevista do Luiz Henrique. Sabe o que ele falou sobre o Flamengo? Nada. Cara, o Flamengo tá... Torcida, pelo amor de Deus, nós somos o Flamengo. Vamos parar de comemorar que o jogador não descartou o Flamengo. Tinha gente comemorando. Olha, ele nem descartou o Flamengo. Ele só falou que não pode falar sobre isso. E ainda deu um sorrisinho. A gente está comemorando. Sorrisinho de jogador. Pessoal, isso aqui é Flamengo. A gente é gigante. Porra, pelo amor de Deus, tá feio. Um monte de postagem do cara com a camisa do Flamengo. O que o cara falou do Flamengo? Nem falou, um dia eu queria. É um clube gigante. Poxa, seria um prazer. Nem isso ele falou. Ele só falou que não vai falar sobre essas coisas, que quer se concentrar em jogar bem, e deu um sorrisinho. É outra reportagem. Luiz Henrique faz altinho com Léo Pereira. Porra, gente, pelo amor de Deus, para que tá feio.
Vamos lá, o cenário. Luiz Henrique, 25 anos, joga no Zenit. Jogou um ano no Brasil e quis ir para a Rússia. Mas jogava no Botafogo. Jogou no Botafogo porque quis, que o Flamengo foi lá e tentou desenrolar com ele. Ele falou que pela identificação que ele tinha com o Fluminense, que ele era da base, ele preferia ir para o Botafogo. E foi. Legal. Foi pro Zenit porque quis. Tá sendo sempre convocado, sempre elogiado. Ele está no auge dele para o mundo. O auge dele foi no Botafogo. Para o mundo, não. Para o mundo é na seleção brasileira. Não existe maior vitrine, nem o Flamengo é maior vitrine do que a seleção brasileira. Ele vai para uma Copa do Mundo, o maior evento esportivo do mundo. Ele é reserva, só em ele estar na convocação, só em ele entrar de vez em quando, já pega o valor dele sobe, cara. O que eu quero dizer? É a melhor chance da vida dele se mudar para um grande clube europeu, que não seja um clube gigante, que seja um clube grande, que não seja Barcelona, Real Madrid, City e PSG, Internacional e Bayern, que seja o Napoli, que seja Roma, Chelsea, que são times grandes também, entendeu? Atlético de Madrid, ele vai querer ir, cara. Ele vai querer ir, que é um time que disputa uma Champions League, entendeu? E essa é a melhor chance da vida dele. Ele não vai desperdiçar voltando para o Brasil, tem nada a ver com o Flamengo, tem nada a ver com o Flamengo poder ou não poder pagar. Sobre a negociação, para mim ela já emperra no broto. O Boto é muito ruim negociando, ponto. O Zenit é horrível negociando, vai ser duas dificuldades. Agora eu acho que ele não vai desperdiçar essa chance de dar um salto na carreira para um grande, ou até, sei lá, um gigante time europeu para poder voltar para o Brasil. Sabe por quê? O Brasil ele volta a hora que ele quiser. Ele volta... pode sim, a janela abre dia 20 de julho e fecha 11 de setembro. Se chegar dia 9 de setembro e nenhum grande europeu fez uma proposta para ele, ele ia falar, Flamengo, o que tu tem para mim? Cara, é a única possibilidade. Então é muito, mas muito difícil. Não se iludam. O Zenit não vai vender ele antes dessa convocação, que se ele for convocado realmente para a Copa, já sobe a tabela FIP dele, meu parceiro. Já vende por muito mais caro, tá? Então vamos parar com essa histeria, tá feio. Valeu? Porra, meu irmão, isso aqui é Flamengo, cara. Se vier, seja feliz, vai ser muito bem recebido, mas quando ele começar a acenar alguma coisa, por enquanto ele não acenou nada, só está partindo do nosso lado. Então vamos parar. Eu tenho certeza que sexta-feira, depois do jogo, esse assunto vai começar a diminuir, porque vai vir jogo sexta, ou vai vir jogo quinta, jogo domingo, Libertadores na quarta, e vai começar a ter assunto campo e bola, e o pessoal vai parar de falar de Luiz Henrique, graças a Deus. Tranquilo? Então é isso aí, tá? Amanhã tem mais resenha, é raça, amor e paixão. Tamo junto, Mengão.